Bom dia, galera abençoada. Vamos à correção do exercício número 7 da página 60 de pesquisa operacional. Qualquer exercício que você for ler e tiver dificuldade de interpretar, você primeiro precisa determinar, interpretar o que essa empresa está produzindo e quais são as matérias-primas que ela utiliza para essa produção. Nessa atividade, ele diz que na empresa Motorbike, eu produzo 3 tipos de modelos de motor. E ele classifica esses modelos como C250, C750 e C1000. O exercício também afirma que os motores, eles precisam de uma matéria-prima. Eles precisam de componentes para serem fabricados. E essas componentes são 3, que ele chama de A, B e C. Outra informação importante. Os suprimentos diários dos componentes A, B e C são respectivamente de 400 kg, 200 kg e 300 kg. O que o exercício está dizendo? Para que eu fabrique o motor C250, eu preciso do componente A, B e C. Quando eu entro no meu almoxarifado, no meu estoque, eu tenho 400 kg do componente A, 200 kg do B e 300 do C. Com esses 3 componentes eu monto o motor C250. De novo, eu quero fabricar o motor C1000. O que eu preciso de matéria-prima para a fabricação desse motor? Ah, professor, eu preciso de 3 componentes, o A, B e C. Só que eu não posso fabricar uma quantidade infinita de motores, porque eu tenho uma quantidade que está limitada aqui no caso. Eu uso para o A 400 kg, que é o que eu tenho em estoque. Para o B, 200 kg eu tenho em estoque e para o C eu tenho 300. Utilizando essa quantidade de matéria-prima, eu fabrico os 3 motores. Então, quando eu li esse exercício, eu já consegui perceber que esses 400 kg, 200 kg e 300 kg, eles me limitam na quantidade diária de motores. Então, por isso que eu escrevi a restrição da componente A, B e C. Então, no máximo que eu tenho de componente A no meu estoque é 400 e assim por diante. No B, 200 e no C, da componente C, 300. O que mais que eu estou conseguindo de informação dentro desse exercício? Embora os componentes B e C possam não ser utilizados o dia todo, estou dizendo o seguinte, que se eu tenho 200 kg para usar durante o dia todo do componente B e eu tenho 300 kg para utilizar do componente C, eu não preciso utilizar esses componentes o dia inteiro. Se sobrar no estoque eu uso só 198 kg, os outros 2 kg da componente B eu guardo para utilizar no outro dia. O mesmo caso para a restrição da componente C. Eu tenho no meu estoque 300 kg, mas ele está dizendo que eu não preciso utilizar os 300 kg ao dia todo. Então, eu tenho no máximo 200 para usar, mas se eu precisar eu posso guardar. Da componente C eu tenho no máximo 300 kg para utilizar. E por fim, ele comenta que todos os componentes A existentes devem ser utilizados ao dia por motivo de segurança. A nossa componente A, eu tenho em estoque 400 kg e eu preciso utilizá-las todas durante o dia. Eu não posso guardar para outro dia. Então, eu tenho que usar exatamente os 400 kg. Tá? Então, isso é importante que fique bem claro. Continuando, o que eu posso agora tirar de informação? O exercício pede para a gente montar uma programação de produção diária ótima. Quando a gente fala uma produção diária ótima, eu quero que o meu custo fique o mínimo possível, mas como a nossa tabela está trazendo lucro, é lógico que um engenheiro de produção quer que o lucro nessa empresa seja o quê? O máximo possível. Então, a gente quer maximizar o máximo possível o lucro de uma empresa que fabrica 3 tipos de motores e utiliza 3 tipos de componente de matéria-prima. Tá? Primeiro, o que é a nossa decisão? O que eu quero decidir? Eu quero maximizar o lucro na produção dos motores. Então, eu quero determinar a quantidade que eu vou produzir do motor C250, C750 e C1000. Então, eu vou escrever aqui as nossas variáveis
de decisão. Pronto, rapaziada, eu anotei aqui para vocês. O nosso X, o nosso Y e o nosso Z é o que eu quero decidir dentro dessa empresa. E o que eu quero decidir é a quantidade de motores de cada modelo que eu devo produzir. Então, eu chamei de X, de Y, de Z, a quantidade de cada um dos modelos, que é o C250, C750 e C1000. Agora eu vou montar as restrições desse exercício. As restrições agora fica fácil. Se eu tenho as variáveis de decisão, eu preciso usar essas variáveis de decisão para determinar essas restrições. Então, quando você consegue montar certinho a restrição do a do B e a do C fica fácil de determinar. Agora vai a dica, moçada, que eu comentei em sala de aula para vocês. Quando eu for montar as restrições, no caso aqui da componente A, B e C, eu preciso utilizar essas nossas variáveis de decisão, que é X, Y e Z. Então, tem que aparecer essas variáveis aqui. Então, repare que em todas elas eu vou colocar X, Y e Z. Então, eu vou vir aqui, ó, X mais Y mais Z. Embaixo, eu vou fazer a mesma coisa. Tá aqui. Agora, eu vou partir para a interpretação. Quem que é X? X é a quantidade que eu tenho que produzir do motor C250. Vou fingir com vocês que eu estou produzindo 10 motores, uma suposição, do modelo C250. Para cada modelo C250 que eu for construir, eu vou utilizar quantas componentes há? Aí eu vou verificar aqui na tabela, ó, que do motor C250 eu uso 2 kg de componente A. Então, eu vou colocar 2 aqui na frente. Repara bem, ó, se eu tivesse produzido 10 motores C250, para cada um eu gastaria 2 kg do componente A, então aqui eu teria 20 kg que eu utilizei do componente A. Vamos perder um tempo só nessa primeira. Depois, mais. Só que eu não estou produzindo só o motor C250, eu também vou produzir o motor C750. Então, eu venho aqui. Eu estou falando da componente A. A componente A, eu sei quantos motores C750 eu produzi? Não. Eu vou fingir que eu produzi 5. Se eu produzir 5 motores desse tipo, para cada um que eu produzir, do C750, eu utilizo 8 kg do componente A. Então, eu vou ter que multiplicar isso por 8. Então, 8 vezes 5, 40. Ah, então eu uso 40 kg da componente A para produzir o motor C750. Só de você conseguir fazer essa análise no começo, você consegue perceber que aqui o meu X eu preciso multiplicá-lo por 2, o meu Y eu preciso multiplicá-lo por 8 e o meu Z eu também preciso multiplicá-lo por 2. E tudo isso precisa ser igual a 400. Finalizando esse pedaço para fazer o outro de forma mais rápida. X. Quantos motores eu faço do C250? Não sei, mas para cada um eu uso 2 kg de componente A. Y. Para cada motor eu uso 8 kg da componente A. E o Z, para cada motor fabricado, eu uso 2 kg da componente A. Repara que aqui só entrou componente A e tudo referente ao quilo, que é isso daqui. Pronto, fez essa ideia, agora componente B e C fica fácil terminar de montar. Agora eu vou fazer com vocês as restrições da componente B. Quando eu olho aqui para a componente B, eu sei que eu uso 1 kg para fazer o motor C250, 1 kg para fazer o motor C750 e uso da componente B, que é essa que eu estou falando, eu utilizo 4 kg para fazer o modelo C1000. Como a gente está falando da componente B, e aqui a quantidade é em quilos, basta eu multiplicar. Portanto, eu tenho, para cada motor C750, 1 kg da componente B. Para cada motor C750, 1 kg da componente B. Para cada motor C1000, eu utilizo 4 kg. E o mesmo raciocínio fica para o C. E como você pode ter observado, eu multipliquei o nosso X por 1, que é o valor. Aqui eu multipliquei por 0 o Y e o nosso Z eu multipliquei por 1. Por quê? Porque para o motor C1000 eu utilizo apenas 1 kg da componente C. Está aqui.
Pronto, fiz as restrições, fiz as variáveis de decisão. Agora a gente vai fazer a função objetivo. A gente quer fazer o quê? O lucro seja o máximo possível, né? Então, a função objetiva, ela pede que o seu lucro lembra dinheiro, e eu quero que ele seja o máximo. Então, eu preciso lembrar de um detalhe importante. Tanto nas funções das restrições quanto da função objetiva, eu vou utilizar essas variáveis x, y e z. Então, eu vou colocar aqui x, y e z. Agora, eu quero que o lucro lembra dinheiro. Então, vamos ver o lucro para cada quantidade de motor. O nosso x aqui é a quantidade que eu devo produzir do motor C250. E para cada um que eu produzir, eu tenho um lucro no valor de R$ 140. Então, eu vou multiplicar isso daqui por 140. Depois, mais. Repara que o nosso y é a quantidade que eu tenho que produzir do motor C750. Para cada um que eu produzir, eu tenho um lucro de 300. Então, para cada motor, eu tenho um lucro de 300. E o último, que é o nosso z, eu tenho um lucro de 400. E eu quero que isso daqui tenha como resultado máximo. Tá aí, pessoal, montamos o nosso problema de programação linear, tá? Agora a gente vai pegar essas ideias e vai jogá-las dentro do Solver, tá? E depois a gente vai jogar do Lindle para conferir esses resultados. Agora, para você conseguir colocar isso dentro do Solver, é muito simples. A primeira coisa que você faz é abrir o Excel, baixar o Solver, como eu já ensinei em algumas aulas. Para quem não lembra, eu venho em Arquivo, Opções, Suplementos. Dentro de Suplementos, eu venho no link Ir. Aqui eu aciono o Solver, dou um clique aqui dentro e clique em OK. Quando eu faço isso, o nosso Solver vem aqui, ó, Dados, Solver. Está pronto aqui. Você pega todas aquelas informações que você pegou, transcreveu do português para a matemática, que foram essas informações que a gente colocou aqui, e traz para o Solver. As nossas variáveis de decisão são x, y e z. Está aqui. X, Y e Z. Aqui eu vou deixar o espaço para o Solver colocar para a gente o que eu quero como resultado. Agora aqui eu vou colocar as restrições. Eu tenho restrição com as componentes A, B e C. Eu sei que a do A precisa utilizar os 400 kg no dia e as outras menor ou igual a 200 e 300. Não preciso utilizar toda essa quantidade. Aqui eu vou escrever a restrição da componente A. Repara que ela é 2x mais 8y mais 2z. É só eu ler isso daqui, ó, igual para começar uma fórmula. 2 vezes o valor do x. Clico sobre a variável x aqui, que é onde ele vai trazer o resultado. Mais 8 vezes y, 8 vezes o y. E mais o 2 vezes o z. Isso aqui por enquanto dá zero, porque aqui em cima todos os nossos valores são zeros. Embaixo agora é só colocar 1, 1 e 4. Então, 1 vezes o x mais 1 vezes o y mais 4 vezes o z. E aqui, 1, 0 e 1. O 0 não precisa, então eu venho 1 vezes o x, se quiser colocar aqui para não ter alteração, 0 vezes o y, mais 1 vezes o z. A função objetivo, a gente também já sabe ela, que é essa daqui, ó, 140 vezes x, 300 vezes y e 400 vezes z. Então, é igual 140 vezes o x, mais 300 vezes o y, mais 400 vezes o z. Fechou aqui. Colocou tudo o que você precisava. Você vem em Dados, Solver. Definir o objetivo. Aqui em definir o objetivo, pessoal, você vai marcar qual é a sua função objetivo. É essa daqui, ó. É o que eu quero. É a célula A13. Você quer que o seu lucro seja máximo. Aciona o célula máximo. Alterando células variáveis. A palavra células variáveis são os valores seus que devem ser alterados. São isso daqui, são suas variáveis de decisão.
É aqui que o solver vai alterar cada quantidade para te trazer o resultado máximo. E as restrições? Eu clico em adicionar. A primeira, isso precisa ser igual a essa daqui que é 400, adicionar. Agora, como essas duas são menores ou igual, eu já posso selecionar as duas de uma vez. Aqui já está selecionado menor ou igual. E aqui eu seleciono 200 ou 300. E clico em OK. Pronto, tem o objetivo, quero maximizar, onde eu vou colocar o valor. E aqui as nossas restrições. Esse aqui, ó, tornar variáveis não negativas estacionado, para ele me trazer só valores positivos. Clico em resolver. E OK. Repara que aqui você tem como resultado números com vírgula. A gente não consegue produzir 16,23 motores, 36,75 motores. Eu preciso que os meus resultados sejam valores positivos, tá? E números além de positivo inteiros. Então eu vou vir aqui e vou adicionar uma outra restrição para o solver. Dados, abro o solver, venho nas restrições e clico em adicionar. Eu quero que esses resultados aqui que vieram sejam números inteiros. Então vou abrir essa aba e clicar em int de inteiro. Então ele não manda mais número decimal com vírgula. Clico em OK, resolver. Aí ele me enviou esses resultados, 15, 37 e 37. E o meu resultado aqui deu 28.000. Clico em OK. Agora, pessoal, presta atenção num detalhe. Isso aqui eu quero chamar muita atenção de vocês para vocês observarem o que o solver fez. Dependendo da configuração que ele está, ou se tem algum plugin no computador, essa resposta não é 100% confiável. Pode ser algum problema também de instalação. Então, tem computadores que o resultado vai sair 15, 37, 37. Repara que essa produção ela me dá um lucro máximo de 28.000. Porém, se eu alterar aqui para 0, 40 e 40, ele também está me dando um lucro máximo de 28.000. Mas qual dos dois está com o lucro máximo ainda? Se você observar, do jeito que estava 15, 37 e 37, eu estaria usando toda a minha produção que eu preciso da componente A, toda a produção da componente B e utilizando 52 quilos aqui, ó, da componente C. Se eu coloco aqui 0, 40 e 40, eu diminuo, sobra mais em estoque. Em vez de usar 52 quilos, eu vou utilizar só 40 quilos. Então, percebe que com 15, 37, 37, eu continuo tendo um lucro de 28.000. Com 0, 40 e 40, eu também continuo tendo um lucro de 28.000. Porém, eu estou usando menos do meu estoque. Então, isso daqui está sendo mais vantajoso do que a primeira situação. Dependendo da configuração que está o seu computador, ele já pode ter saído 0, 40 e 40 direto. Por isso, é muito importante que eu tenha sempre em mão, no mínimo, 2 software para conferir esses resultados. Porque, às vezes, se eu colocasse aqui o 15... o 37 e o 37, eu poderia achar que isso daqui já seria o meu lucro máximo. Então, agora eu vou mostrar para vocês um outro software chamado Lindle, que a gente vai baixar em sala para conferir por que o 0, 40 e 40 é mais vantajoso, que a gente já verificou que ele utiliza menos matéria-prima. Menos matéria-prima, eu tenho mais matéria-prima em estoque, eu posso produzir mais e ainda gerar um lucro maior ainda. Esse software chama Lindle, esse daqui. Depois de baixado, eu vou dar 2 cliques sobre ele. Clico em OK. Abro essa aba para ficar maior. E o Lindle é sempre assim. Você começa com a função objetivo. Se você quer minimizar, você escreve min, M-I-M. Se quer maximizar, M-A-X. Só isso. Agora eu vou digitar a nossa função objetivo. Só que, lembra de um detalhe, esse software ele foi programado para não utilizar sinalzinho de multiplicação, eu não posso colocar asterisco nele. Então eu vou colocar
140x, não precisa colocar vezes x, mais. Agora, só olhar aqui. 300y mais 400z. Essa é a nossa função objetivo. Então, mais 300y mais 400z. Feito isso, a função objetivo, você só escreveu max sem acento, você coloca as restrições. E aí, as restrições dele tem que ser escrito em inglês. Você coloca subject to, quer dizer em inglês, sujeito a. Ó, subject to, sujeito a. E digita aqui as suas restrições. A primeira restrição nossa era essa daqui, referente à componente A, que é 2x mais 8y mais 2z. 2x mais 8y mais 2z. Isso era igual a 400. Digita normal. Agora eu vou digitar a restrição do componente B. Da componente B é 1x, 1y e 4z. 1x mais 1y mais 4z. Isso é menor ou igual, coloco o símbolo de menor ou igual, a 200. E por último, a restrição de C, que é 1x mais 1z. 1x mais 1z, porque o y é 0, menor ou igual a 300. Coloquei o máximo, coloquei o sujeito a, eu escrevo AND para fechar. O Lindle, ele já tem por programação te trazer os resultados positivos. Se eu precisar de resultados negativos, eu uso aqui embaixo um comando chamado free, livre. Só que nesse caso eu não quero motor de quantidade negativa, eu quero apenas motores de quantidade positiva. E conforme a gente combinou, essa quantidade também precisa ser números inteiros. Como que eu uso para que o Lindle me dê apenas números inteiros? O comando utilizado é chamado de GIN. G de gato, I de imã e N de navio. GIN é um comando que traz números inteiros. E na frente eu digito a quantidade de variáveis que eu tenho. As minhas variáveis são x, y e z, são 3, então eu coloco 3. Se eu tivesse só x e y, eu colocaria 2. Pronto. Feito isso, você pode clicar em Solve, e Solve para ele resolver, te dar a solução. Ou você clica aqui, ó, nesse tiro ao alvo. Dá um clique aqui, ele te trouxe, ó. Ainda não clique em OK, em Close não, pessoal. Ó. Objetivo, 28.000. O nosso lá no Excel também deu 28.000. Mas qual a quantidade que eu tenho que produzir para me dar esse valor de 28.000? Eu clico aqui, ó, embaixo, quando eu fecho o Close, aqui embaixo ele tem uma outra aba. E aqui nessa aba ele me traz a quantidade que eu preciso. Repara aqui, ó, variáveis x, y, z. O valor 0 da x, 40 da y e 40 da z. Ele deu diferente do Excel. Aí eu vou pegar esses resultados, 0, 40, 40, colocar aqui, ó. No lugar do 15 eu ponho 0. Aqui eu coloco 40 e aqui eu coloco 40. Observe com atenção que eu consegui perceber que essa aqui foi uma opção melhor do que a do Solver. Por que que ele me deu essa opção melhor? Por causa que eu gastei menos matéria-prima. Isso aí, pessoal. Demorei um pouco na videoaula, porque eu falei do Lindle também. Fui bem detalhado passo a passo. Anotem as dúvidas e me levem na sala. Ó, aquele abraço especial para todos vocês.